Salve, salve pessoal! O tema do vídeo de hoje é o período entre guerras, ou seja, o período que se estende entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. No vídeo será um estudo sobre os principais acontecimentos e características da época, como a economia, a política e os aspectos sociais, juntamente com os principais governantes do período. Para facilitar esse estudo, será dividido em estudo da década de 20 e a década de 30 do século XX. O Tratado de Versalhes foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Nesse tratado impôs condições muito duras à Alemanha, pois eles tiveram que perder suas colônias, pagar altas indenizações e foi obrigado a desarmar todo o seu exército e seu poderio bélico, levando a Alemanha a uma crise econômica e humilhação internacional. Esse sentimento foi servindo para cultivar um revanchismo com os outros países da Europa, que será uma semente bem desenvolvida pelo Partido Nazista nos anos 30 e gerar futuramente a Segunda Guerra Mundial. Paralelo também foi criado, nesse momento, pós Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, que tinha como missão manter a paz e garantir a independência e a integridade dos territórios, assegurar a proteção das minorias nacionais, promover cooperação entre as nações e tentar buscar a paz em casos de combates e situações beligerantes. Na década de 20 ainda se vivia as consequências destrutivas da Primeira Guerra Mundial. E neste horizonte sem esperanças, de miséria, opressão, surgem os governos totalitários, inicialmente na Itália e na sequência na União Soviética. Em 1925, Benito Mussolini foi um dos fundadores do fascismo, que incluía elementos de nacionalismo, corporativismo, expansionismo territorial e anticomunismo, se opondo às ideias de lutas de classes, igualitarismo, combinado com a censura de subversivos e a maciça propaganda do Estado ao culto da personalidade. Já em 1927, Stalin assume o governo após a morte de Lenin, perseguindo seus opositores, como Trotsky, seu antigo aliado na Revolução de 1917. Em seu regime político autoritário e totalitário, baseado na concentração de poderes, ou seja, somente existia o Partido Único, que era o Partido Comunista da União Soviética. Em seu regime ocorreu perseguições políticas aos seus opositores, inclusive com violência, prisão e assassinatos. Muitos opositores do regime também foram deportados para a Sibéria e condenados a trabalhos forçados em uma região totalmente inóspita. Em todos esses regimes totalitaristas existe uma grande burocracia estatal, uma valorização do desenvolvimento estatizante e intervencionista do Estado, culto à personalidade do líder e também existe uma espécie de valorização do seu regime. Nesse mesmo sentido, foi trabalhada a questão extrema do nacionalismo, controle total dos meios de comunicação por parte do Estado e a falta de liberdade de expressão, inclusive com rígido sistema de censura. Crise de 1929, a vitória na Primeira Guerra Mundial fez com que os Estados Unidos ganhassem um grande otimismo quanto à sua nação. A economia postava-se de uma forma bem empolgante e não tinha rivais em todo o mundo. Todavia, essa festança durou toda a década de 20 e chegando ao seu ápice e à decadência em 1929. Depois da Primeira Guerra Mundial, alguns países europeus estavam com a economia bem enfraquecida,
enquanto os Estados Unidos cresciam cada vez mais, lucrando com a exportação dos alimentos e produtos industrializados para a Europa. Em decorrente disso, a produção norte-americana se acostumou com esse crescimento e o aumento dia após dia, principalmente entre os anos 1918 e 1928. Era um cenário de muitos empregos, preço baixo, elevada produção agrária e expansão de crédito que incentivava o consumo desenfreado. O problema para os Estados Unidos foi que a Europa começou a se restabelecer, e isso fez com que importasse menos produtos americanos. Agora a indústria norte-americana não tinha mais para quem vender a quantidade exacerbada de mercadorias, havendo mais produtos do que procura. Isso levou à diminuição do preço, queda da produção e, consequentemente, o aumento do desemprego. Esses fatores provocaram a queda dos lucros e a paralisação do comércio, ocasionando a queda das ações das bolsas de valores, quebrando-a em seguida. Em resumo, a festança foi tão grande e a ressaca foi maior ainda. Em 1929, deu uma superprodução e não estava preparada para a falta de procura, o que acabou com que as mercadorias ficou todas encalhadas, sem venda, ocasionando a queda na Bolsa de 29, levando os Estados Unidos à bancarrota, e todo o capitalismo mundial entrou em grande crise, em grande colapso. Miséria se esparramou por todos os Estados Unidos, muito desemprego, e aí os governos tiveram que tomar medidas radicais e saindo da esfera da produção liberal com a intervenção estatal, que aí seria o New Deal para a década de 30 que vem à frente. O New Deal, que em português quer dizer Novo Acordo, foi um conjunto de medidas econômicas e sociais tomadas pelo governo Roosevelt, presidente Roosevelt, entre os anos 1933 e 1937, com o objetivo de recuperar a economia dos Estados Unidos, ainda abalada pela crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores desse ano. Ele teve como princípio básico uma forte intervenção do Estado na economia, em substituição ao liberalismo econômico, que estava em vigor no país até estourar a grande crise. As principais características do New Deal são fortes investimentos estatais em obras públicas, reforma do sistema bancário e monetário, controle de preços e produção das empresas, incentivos agrícolas por meio do governo do Estado, criação de medidas voltadas para a área social, redução da jornada de trabalhos, entre outras medidas importantes, como a proibição do trabalho infantil e o aumento dos salários dos operários. A ascensão do totalitarismo na Europa. A sociedade europeia estava frustrada e sem esperança e com um profundo sentimento de vazio na classe política. Nesse desespero, ocorre a ascensão do padrão totalitário e do nacionalismo exacerbado para ocupar esse vazio da política dos anos 30. A ascensão do totalitarismo começa com Mussolini em 1925, em 1932 Salazar em Portugal, Franco na Espanha em 1939, e após finalizada a Guerra Civil Espanhola. Adolf Hitler foi eleito em 1933, na Alemanha, pelo Partido Nazista Alemão. Esse sistema totalitário possui um parecido padrão de governo onde havia uma sintonia do medo, seja o medo interno, seja o medo externo. O medo externo, por exemplo, contra a invasão do comunismo, liderada por Stalin,
ou o medo interno, como a política destrutiva da Alemanha nazista sobre os judeus alemães. A submissão ao grande líder, todos governados pelo grande líder, também é uma característica que envolve esses totalitários. Dulce na Itália, Führer na Alemanha, todos sob a proteção deles, do grande líder. A intervenção estatal na economia também é uma forte característica, onde eles recuperam as economias em crise, trazendo prosperidade ao povo. Um sistema coletivista de corporativismo, onde o coletivo deve prevalecer sobre o indivíduo. Destaque, por exemplo, no nazismo na Alemanha, onde havia uma uniformização de padrões coletivos, como, por exemplo, saudação Heil Hitler em todos os lugares onde as pessoas entravam, padrão de beleza estética das nações da Grécia e de Roma Antiga, da Grécia e Roma Clássica, contra a arte moderna, que era considerada uma arte degenerada pelos nazistas. O cinema e a propaganda também valorizaram muito a figura do líder, como o grande salvador das massas e o controle dos meios de comunicação por parte do Estado. Falta de liberdade de expressão, inclusive com o rígido sistema de censura. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um pra si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem.